Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura de hoje. Creio que vai ser bênção, como tem sido todos esses dias, né? Como tem sido bom. Sei você, mas eu gosto muito desse livro que a gente tá, que é Deuteronômio, pela lembrança que Moisés vai trazendo para nós do que já aconteceu até aqui, do que Deus já fez nesse período em que todo esse povo está caminhando no deserto. E muitas coisas o Senhor vai nos ensinando, então, através dessas lembranças, né? Dessas palavras que Moisés vai trazendo novamente ao povo. Vamos orar e a gente vai começar a leitura de hoje em nome de Jesus. Senhor, eu quero muito te agradecer por esse dia, por essa semana, Pai, que já está aí caminhando para o finzinho. Hoje já é quinta-feira, Senhor, e nós nos alegramos porque o Senhor até aqui tem estado conosco todos os dias, tem ministrado a nossa vida, tem nos ensinado um pouco mais daquilo que nós temos para hoje. E somos muito gratos a Ti, Senhor. Muito obrigada, Jesus, por aquilo que o Senhor tem feito na minha vida e na vida dos meus irmãos, dos meus amigos, das pessoas que estão comigo aqui, lendo a Tua palavra e meditando nela. Obrigada, Senhor. Continua a ministrar, a nos ensinar aquilo que precisamos, que a Tua palavra seja esse edifício sendo construído em nós diariamente, Senhor. E é aqui que nós queremos ficar, é aqui que nós queremos estar todos os dias até a Tua volta, Jesus. Muito obrigada, Deus, por esse privilégio, pela disciplina que o Senhor tem colocado no nosso coração, de mantermos essa disciplina, Pai, dia após dia. Não importa o que aconteça, Senhor, nós queremos estar aqui com o Senhor, lendo e meditando na Sua palavra. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, Espírito Santo. Amém. Então vamos lá, gente. Semana 12, dia 4, né? Dia 16 de março de 2023. Então, essa quinta-feira eu tenho certeza que o Senhor vai ministrar muito ao nosso coração. Semana 12, dia 4, Deuteronômio 11, 12 e 13. Vamos lá, então? Deuteronômio, capítulo 11, versículo 1. Amem o Senhor, o seu Deus, e obedeçam às suas leis, aos seus mandamentos e às suas ordens. Ouçam, não estou falando com os seus filhos, que não experimentaram nem viram a disciplina do Senhor, o seu Deus. Considerem a grandeza dele, a sua mão poderosa e o seu braço forte, os sinais e as obras que fez no meio do Egito, tanto ao faraó, rei do Egito, quanto a toda a sua terra. O que fez aos exércitos dos egípcios, aos seus cavalos e aos seus carros, fazendo com que fossem tragados pelas águas do Mar Vermelho, quando estavam perseguindo vocês, e como o Senhor anulou as forças deles até hoje. Os nossos filhos também não viram como o Senhor cuidou de vocês durante o longo tempo em que estiveram vagando pelo deserto, até chegarem a este lugar. Nem estavam presentes quando Datã e Abirão, filhos de Eliabe, descendentes de Ruben, cometeram grave pecado. E a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas famílias, suas tendas e tudo o que pertencia a eles, no meio de todo o povo de Israel. Mas vocês viram com os seus próprios olhos todas essas coisas grandiosas que o Senhor fez. Obedeçam, portanto, a todos os mandamentos que hoje estou transmitindo a vocês, para que tenham forças para ir avante e conquistar a terra para onde estou conduzindo vocês, e para que tenham vida longa e abençoada na terra que o Senhor prometeu dar aos seus pais e aos seus descendentes, uma terra em que há leite e mel em abundância. Porque a terra de que vocês vão tomar posse não é como a terra do Egito, de onde vocês saíram. Lá vocês tinham de semear e precisavam regar todas as plantações como se rega uma horta. Mas a terra de que vocês vão tomar posse é terra de montes e vales, onde não falta chuva, e é uma terra da qual o Senhor, o seu Deus, toma conta pessoalmente. Os olhos do Senhor estão sobre ela continuamente, desde o começo até o fim do ano. Se vocês obedecerem fielmente a todos os mandamentos que estou transmitindo hoje, e se amarem o Senhor, o seu Deus, e o servirem de todo o coração e de toda a alma, então darei chuva sobre a terra de vocês no tempo certo, as primeiras e as últimas de cada ano, para que vocês possam recolher os seus cereais, o seu trigo, e produzam muito vinho e azeite. E haverá ricas pastagens para o seu gado, e vocês terão comida com fartura.
Tenham cuidado, porém, para que o coração de vocês não seja enganado e vocês caiam no erro de servir e adorar a outros deuses. Cuidado, porque isso provocará a ira do Senhor e ele fechará os céus para que vocês não tenham chuvas nem colheitas. Assim vocês desaparecerão em pouco tempo da boa terra que receberam do Senhor. Portanto, gravem essas minhas palavras no coração e na alma de vocês. Amarrem estas instruções nas suas mãos como constante lembrete e fixem-nas nas suas testas, entre os seus olhos. Ensinem essas leis aos seus filhos. Conversem a respeito delas quando estiverem sentados na sua casa, quando estiverem andando no caminho e quando se deitarem e quando se levantarem. Escrevam-nas nos batentes das portas de suas casas e nos seus portões. Fazendo assim, vocês e seus filhos viverão muitos anos na terra que o Senhor prometeu dar aos seus antepassados. E isso durará enquanto houver céus acima da terra. Se vocês obedecerem com cuidado a todos os mandamentos que estou dando a vocês, amando o Senhor, o seu Deus, andando em todos os seus caminhos e não se afastando dele, então o Senhor expulsará todas estas nações de diante de vocês, e vocês tomarão posse de nações maiores e mais poderosas do que vocês. Todo lugar em que pisarem será de vocês. Suas fronteiras se estenderão desde o deserto no sul até o Líbano e desde o rio Eufrates no leste até o mar ocidental. Ninguém poderá oferecer resistência a vocês, porque o Senhor, o seu Deus, fará com que todos os povos daquela terra fiquem apavorados e com medo de vocês, como ele lhes prometeu. Hoje estou propondo a vocês que escolham a bênção ou a maldição. Bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, os quais estou dando hoje a vocês. Maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se desviarem do caminho que hoje ordeno a vocês, para seguirem outros deuses que vocês não conhecem. Quando o Senhor, o seu Deus, introduzir vocês na terra, da qual vão tomar posse, então pronunciarão a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Por acaso vocês não sabem que esses montes estão situados a oeste do rio Jordão, na direção do pôr do sol, na terra dos cananeus que habitam na Arabá, perto de Gilgal, junto aos carvalhos de Moré? Vocês estão atravessando o Jordão para entrar e possuir a terra que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês. Mas prestem atenção, tenham cuidado em obedecer a todas as leis e mandamentos que hoje estou dando a vocês. Então, capítulo 11 fala um pouco mais sobre essa questão da obediência, e aqui Deus então coloca essa questão muito clara sobre a bênção e a maldição. Ele diz: estou colocando diante de vocês, a escolha sempre é de vocês, a escolha sempre vai ser nossa, a escolha sempre vai ser a nossa diante do Senhor. Então Deus está dizendo: estou colocando a bênção, se vocês então obedecerem e seguirem a todos os mandamentos e tudo que eu tenho ordenado a vocês. Mas também tem a maldição se vocês simplesmente desobedecerem tudo que eu tenho falado a vocês. E ele pede para eles fazerem um ato de subirem ao Monte Gerizim e ao Monte Ebal. Do Monte Gerizim eles falariam, eles pronunciariam as bênçãos, e do Monte Ebal eles pronunciariam as maldições. Esses dois montes, eles estão um de frente com o outro, e eles falam de algo que Deus institui, como se um estivesse dizendo para o outro o que Deus estava fazendo, E aí tem todo um histórico do nome do monte, do que Deus estava fazendo, do que Deus estava então instituindo nesse momento para que Israel fizesse como um ato profético, como algo que estaria pronunciando com a sua própria boca. Se a gente tivesse tempo de esmiuçar, de ir para o estudo a respeito desses montes, vocês iam perceber o quanto isso é precioso. Mas vale a pena buscar o entendimento, vale a pena estudar um pouco mais sobre esses montes. O Monte Gerizim é o Monte da Bênção, e o Monte Ebal, o monte onde eles pronunciavam a maldição. Capítulo 12, versículo 1. Estes são os mandamentos e as leis a que vocês deverão obedecer quando chegarem à terra que o Senhor, o Deus dos seus pais, deu a vocês para sempre. Destruam por completo todos os altares nas altas montanhas, no alto dos morros e debaixo das árvores frondosas.
nos quais as nações que vocês estão expulsando adoram seus deuses. Derrubem os seus altares, despedacem as suas colunas e queimem os seus postes ídolos. Despedacem as imagens esculpidas dos seus deuses, não deixem nenhum rastro dessas coisas. Não imitem os sacrifícios deles no culto que vocês oferecem ao Senhor, o seu Deus. Ao contrário, procurem um lugar próprio, indicado pelo Senhor, o seu Deus, entre todas as suas tribos, para ali pôr o seu nome e a sua habitação. Ali vocês apresentarão as suas ofertas queimadas e os seus sacrifícios, os seus dízimos, as ofertas especiais apresentadas com gestos rituais, ofertas de cumprimento de votos e as suas ofertas voluntárias, além das ofertas das primeiras crias, das suas vacas e das suas ovelhas. Ali vocês e suas famílias comerão diante do Senhor, o seu Deus, e se alegrarão por tudo o que ele tem feito por vocês e pelas bênçãos do Senhor, o seu Deus. Lá naquela terra, vocês não vão continuar fazendo o que bem entendem, como fazem aqui, pois ainda não chegaram ao lugar de descanso que vão receber como herança do Senhor, o seu Deus. Mas quando atravessarem o rio Jordão e viverem na terra prometida que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês como herança, ele lhes dará segurança e descanso de todos os seus inimigos que os cercam. Então levem para o lugar que o Senhor, o seu Deus, escolher como habitação do seu nome, tudo o que ordenar a vocês, sacrifícios queimados e outros sacrifícios, os seus dízimos, as suas ofertas especiais e todas as outras ofertas prometidas ao Senhor. Ali vocês e os seus filhos e filhas, servos e servas, e os levitas que moram nas suas cidades, por não terem recebido terras nem herança como vocês. Não caiam no erro de apresentar ofertas queimadas em qualquer lugar que lhe agradar. Ofereçam-nas somente no lugar em que o Senhor escolher. Ele vai separar para este fim um local, nas tribos de Israel. Ali vocês oferecerão sacrifícios queimados e farão tudo o que o Senhor ordenar. Contudo, a carne que vocês desejarem comer poderão preparar e comer nas cidades em que moram, como estão acostumados a fazer com a carne do cabrito selvagem ou do veado, de acordo com a bênção que o Senhor, o seu Deus, der a vocês. Tanto quem estiver cerimonialmente impuro, quanto quem estiver puro poderá comê-la. A única proibição é quanto ao sangue. Esse vocês não poderão comer. Derramem o sangue no chão, como se fosse água. Vocês não poderão comer em suas cidades o dízimo dos cereais, do vinho e do azeite, nem as primeiras crias das vacas e das ovelhas, nem coisa alguma daquilo que foi prometido por meio de voto, nem as suas ofertas voluntárias e as contribuições especiais. Somente diante do Senhor, o seu Deus, vocês comerão destas ofertas. Vocês, os seus filhos e filhas, servos e servas, como também os levitas das suas cidades. Alegrem-se diante do Senhor, o seu Deus, em tudo o que fizerem. Mas tenham cuidado de não deixar de lado os levitas enquanto viverem na terra de vocês. Quando o Senhor, o seu Deus, alargar as fronteiras do seu território, conforme prometeu, e vocês desejarem comer carne, então poderão comer o quanto desejarem. Se o local que o Senhor, o seu Deus, escolher para ali pôr o seu nome estiver muito longe de vocês, então poderão abater em casa o seu gado e o seu rebanho, que o Senhor deu a vocês, como lhe ordenei, e em suas próprias casas poderão comer quanta carne desejarem comer. Vocês poderão comer a carne como fazem com os cabritos selvagens e como os veados. Todos poderão comer, inclusive os que estiverem cerimonialmente impuros. Mas cuidado, não comam sangue, pois o sangue é vida. Portanto, não comam a vida com a carne. Não comam o sangue, derramem-no no chão como se fosse água. Não comam o sangue, para que tudo vá bem com vocês e com seus filhos, porque estarão fazendo o que é honesto diante do Senhor. Porém, as ofertas sagradas e o que prometeram por meio do voto precisam ser apresentados ao Senhor no local escolhido por Ele. Ali apresentarão as suas ofertas queimadas sobre o altar do Senhor, o seu Deus, tanto a carne como o sangue. O sangue dos seus sacrifícios será derramado no altar do Senhor, e a carne vocês poderão comer. Procurem obedecer rigorosamente a todas estas palavras que estou dando a vocês. Se fizerem o que é certo aos olhos do Senhor, o seu Deus,
então tudo correrá bem para vocês e para os seus filhos para sempre. O Senhor, o seu Deus, eliminará as nações das terras em que vocês vão morar, mas quando vocês tiverem expulsado essas nações e estiverem habitando em suas terras, tenham cuidado de não imitar os seus cultos idólatras depois das nações terem sido destruídas. Não perguntem a respeito dos seus deuses, dizendo: como é que estes povos adoravam os seus deuses? Vamos praticar os mesmos cultos. Não insultem o Senhor, o seu Deus, desta maneira, porque tudo o que é repugnante ao Senhor e que ele odeia, essas nações fizeram aos seus deuses. Até queimaram seus filhos e filhas no fogo em sacrifício aos seus deuses. Obedeçam a todos os mandamentos, não acrescentem nem tirem coisa alguma. Então, o capítulo 12 traz uma ênfase a respeito do sangue, né? E a respeito de que depois que eles estivessem já habitando em Canaã, Deus iria então determinar o lugar onde o templo, o santuário ficaria, né? Onde o tabernáculo ficaria. E nesse lugar onde o tabernáculo ficaria, depois o templo, né? Com Salomão, e o segundo templo, esse lugar seria o lugar sagrado, o lugar onde eles levariam as ofertas, os dízimos, as ofertas queimadas, os holocaustos, todos os sacrifícios que Deus já tinha instituído lá no início, tanto em Êxodo quanto em Levítico, né? A gente falou bastante sobre isso já. Então, todas aquelas ofertas, aqueles sacrifícios, tudo que Deus já havia instituído para eles, havia um lugar específico, e Deus iria então, quando eles habitassem em Canaã, determinar esse lugar onde o tabernáculo ficaria, e eles continuariam fazendo essas ofertas naquele lugar. Porém, eles tinham liberdade então de também abater animais para o consumo próprio, quando eles estivessem em Canaã. Principalmente se eles estivessem muito longe, né, do tabernáculo. Por quê? Porque a forma do abate dos animais, do gado, do cabrito, tudo tem uma forma muito correta. Os judeus até hoje, gente, eles têm essa restrição com as carnes, com o corte das carnes, com a forma do abate, com o derramar do sangue de forma correta. Até hoje, eles chamam isso de, se não me engano, de kasher. Acho que é isso o nome que eles dão. Existe uma profissão especializada que precisa ser feito faculdade, inclusive, para se tornar um açougueiro, tá? Vou falar o nome que a gente usa aqui no Brasil, que seria o açougueiro. Lá em Israel existe uma profissão que é treinada de forma quase que extenuante para você ser um açougueiro, porque a forma do abate, a forma do corte das carnes, desse tirar o sangue do animal para que eles possam comer a carne, continua com a mesma intensidade desses dias aqui. Eles têm uma preocupação em não ofender o Senhor, em não pecar contra o Senhor comendo carne com sangue, ok? Então, isso é uma prática em Israel até hoje. Os judeus não comem carne com sangue. E não é só não comer carne com o sangue, né, do animal, mas a forma de abater, de cortar, de derramar esse sangue, tudo tem um princípio muito forte que eles seguem até os dias de hoje. Então Deus está instituindo isso, e no final ele fala inclusive sobre a adoração a outros deuses, e que os israelitas não deveriam nem de se preocupar em perguntar como era a adoração, os cultos aos deuses, né, dos cananeus. Eles não deveriam nem se preocupar com isso, porque se eles soubessem a forma de culto e fizessem a mesma coisa, cultuassem esses deuses, fizessem as práticas que essas pessoas faziam ali em Canaã, Deus então traria sua ira sobre eles. E a gente vai ver muito isso, infelizmente. Por eles não terem cumprido, né? Não vou dar spoiler aqui para vocês, porque a gente está seguindo a leitura. Mas a gente vai perceber isso muito nitidamente. Então marca aí esse texto que a gente acabou de ler na tua Bíblia, que depois você vai ver o Senhor cumprindo a sua promessa em trazer ira, em trazer maldição sobre Israel por causa do descumprimento dessa palavra, ok? Vamos lá, 11, 12, né? Capítulo 13 é o nosso último texto de hoje. Capítulo 13, 1.
Se aparecer entre vocês algum profeta ou alguém que diga que é capaz de fazer previsões por meio de sonhos, ou de um sinal miraculoso, ou de um prodígio, e se o sinal ou as coisas que ele previr de fato acontecerem, mas disser: venham, vamos adorar e servir aos deuses que vocês não conhecem, não deem ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador, pois o Senhor, o seu Deus, estará provando vocês para ver se de fato amam o Senhor, o seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Sigam somente o Senhor, o seu Deus, temam somente a Ele, guardem os seus mandamentos, deem ouvido somente ao que Ele diz e não se afastem dele. O profeta que queira fazer com que vocês deixem os caminhos do Senhor, terá de ser morto, pois pregou rebelião contra o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito e os resgatou da escravidão. Esse profeta tentou afastá-los do caminho que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou que seguissem. O mal será eliminado do meio de vocês. Se o seu próprio irmão ou irmã, o seu filho ou filha, a bem-amada esposa ou o seu amigo mais íntimo lhe falar em segredo, sugerindo: vamos prestar culto a outros deuses, deuses que vocês nem seus antepassados conheceram, deuses dos povos vizinhos ou de povos distantes, de um a outro extremo da terra, não pare para ouvir, nem se deixe convencer, não tenha pena dele, não poupe a sua vida nem o proteja. Mate o infiel. Você deve ser o primeiro a levantar a sua mão contra essa pessoa para matá-la. Depois todo o povo o ajudará. Essa pessoa terá de ser apedrejada até a morte, porque tentou afastar você do Senhor, o seu Deus, que tirou Israel do Egito, daquele lugar de escravidão. E todo Israel tomará conhecimento do pecado cometido. Todos temerão e ninguém repetirá essa maldade. Se alguma vez vocês ouvirem dizer que numa das cidades recebidas pelo Senhor, o seu Deus, para a sua moradia, homens malignos fizeram sugestões pecaminosas e desviaram seus habitantes, dizendo: vamos e sirvamos a outros deuses, deuses que vocês não conhecem, vocês deverão verificar e fazer uma investigação cuidadosa para ver se isso é verdade. Se de fato for verdade, ficar comprovado que se praticou essa coisa horrível entre vocês, certamente matarão com a espada todos os moradores daquela cidade. Toda ela será destruída completamente, com tudo o que nela houver, tanto os seus moradores quanto os seus animais. Depois ajuntem todos os bens deles no meio da praça principal e queimem a cidade com todas as posses deles. Isso será como oferta ao Senhor, o seu Deus. A cidade permanecerá em ruínas para sempre e nunca mais voltará a ser reconstruída. Além disso, ninguém guardará nada dos bens que foram condenados para a destruição, para que o Senhor abrande a sua ira e trate vocês com bondade e compaixão e multiplique o seu povo, como prometeu sob juramento aos nossos antepassados. E isso ocorrerá somente se obedecerem ao Senhor, o seu Deus, guardando todos os mandamentos que estou lhe dando e fazendo o que é justo aos olhos do Senhor, o seu Deus. Capítulo 13 fala sobre nós não sermos coniventes com pessoas, com profetas, com amigos, com quem quer que seja, tentando nos atrair para a adoração a outros deuses, tentando nos levar para desobedecer ao Senhor, tentando nos enganar com falsas profecias, tentando nos enganar com falsos ensinos. Então, desde o início, mesmo antes de Israel conquistar Canaã, Deus já está dando recados, dizendo a eles o que não era para ser feito, porque se eles não obedecessem a isso, a própria ira do Senhor viria sobre eles e os destruiria. E o final aqui ainda fala de uma cidade inteira, né? Onde os seus moradores foram enganados e adoraram outros deuses, ou eles foram realmente coniventes com a adoração a esses deuses. A cidade inteira deveria ser morta e queimada como oferta ao Senhor. Então, essa questão da forma muito brusca, né, ou da forma muito pesada que Deus trata aqui, gente, tem a ver com o exemplo a ser deixado, né? A única maneira que Deus tinha de fazer com que as pessoas realmente olhassem para a seriedade
de cada uma dessas leis, de cada um desses mandamentos, era cumprindo à risca aquilo que ele tinha dito que faria se eles não obedecessem. Então, olhar para a lei do Senhor, olhar para a palavra de Deus e temer aquilo que Deus diz é maravilhoso em todos os aspectos. Tanto da bênção, de nós entendermos que Deus realmente vai cumprir toda a bênção que Ele prometeu sobre nós, se nós obedecermos, se nós o amarmos fielmente, né? Então, Deus tem prazer em cumprir a sua palavra, tanto no quesito bênção, quanto no quesito maldição. Então, a destruição ela é iminente sobre a humanidade, sobre a terra, quando não há obediência aos mandamentos, às leis do Senhor, aos princípios, né? Quando a gente fala disso, sempre levantam, né, essas grandes questões aí. Nossa, mas Deus está mandando matar as pessoas. Nossa, mas Deus é um Deus punitivo. Nossa, mas Deus é um Deus muito bravo, né? Não, queridos, é o contrário. O amor de Deus ele é tão grande sobre a vida da humanidade que Deus está tentando nesse momento, usando Israel, um povo, uma nação somente, tentando consertar o que nós, seres humanos, fizemos através do pecado, né? Então já existem aqui mais de 2000 anos de história da humanidade sendo construído através de muitos e muitos homens, mulheres, crianças, onde infelizmente o pecado ele abundou de tal maneira que as nações vizinhas, todas essas nações, Deus está dizendo que tudo que eles praticavam era repugnante. Eles inclusive ofereciam seus filhos como sacrifício vivo para os deuses. Eu nem imagino, gente, de verdade, o que eram esses cultos que essas pessoas faziam a essas divindades e que eram de tal maneira grotesco, né? Deus, ele em toda a sua bondade e misericórdia, ele tenta, através agora de Israel, promover saúde na terra novamente, promover salvação para aqueles que obedecessem a palavra de Deus. E Deus está então separando uma nação, separando um povo e dizendo: sejam santos, sejam separados, sejam consagrados a mim, obedeçam a minha voz e eu farei de vocês um povo tão diferente, um povo tão próspero, um povo tão sábio que as nações vão querer me conhecer, as nações vão querer conhecer o Deus que vocês servem. Era isso que Deus estava tentando fazer. Então Deus estava dizendo: não permitam que ninguém macule isso, que ninguém traga maldição para perto de vocês, mas que vocês sejam realmente justos em tudo que vocês façam. Então eu vejo amor de Deus de tal maneira, eu vejo justiça de Deus em cada versículo, que Deus fala para matar, que Deus fala para punir, porque Ele queria exemplo. Ele queria pessoas saudáveis, ele queria pessoas curadas, ele queria pessoas salvas, e era isso que importava para Deus nesse momento, trazer para perto Israel e fazer deles um exemplo para as outras nações. Amém? Então terminamos aqui nossa leitura de hoje. Glória a Deus, né? Porque já estamos aí na metade praticamente do livro de Deuteronômio. Seguimos aqui amanhã, já sexta-feira, e eu creio que o Senhor vai continuar ministrando as nossas vidas de maneira poderosa nesse livro, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, ótimo dia aí para vocês. E se Deus quiser, amanhã a gente está aqui gravando novamente a nossa leitura e estando com o Senhor. Amém? Deus abençoe.